Vamos continuar o culto dessa noite com a palavra do Senhor Jesus. Eu me emociono muito quando a gente usa a frase Deus, Ele é Deus. Apesar de qualquer situação, Deus, Ele é o nosso Deus. Essa noite eu gostaria de compartilhar com a igreja uma mensagem que tem por título Tirando os Olhos da Fornalha. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3, e deixasse aberta. Nós vamos estar passeando um pouco sobre nesse capítulo, então deixe sua Bíblia aberta. Quando nós pensamos em fornalha, logo vem à nossa mente labaredas de fogo. E labareda de fogo perturba, porque quem já foi queimado sabe o quanto que dói uma queimadura. E a pandemia do Covid-19 que estamos vivendo hoje em toda a humanidade, se você liga a televisão, você vai ter notícias sobre o coronavírus. Se você liga um celular, você vai estar vendo esses noticiários e notícias muitas vezes ruins, sem uma luz no fim do túnel. E você já parou para analisar o quão poderoso e assustador pode ser o medo que está envolvendo as pessoas nos dias de hoje? O quanto tem sido sofrido ver pessoas que têm vivido com medo, porque não sabe para onde vão e não sabe como vai ficar essa questão do Covid-19. Bem, eu gostaria de pegar a história de 3 jovens, que é narrado em Daniel capítulo 3. Nós estamos em tempos diferentes, mas as realidades, elas foram bem parecidas. Olha, junto com Daniel, foram levados outros líderes de Jerusalém, e dentre esses líderes estava Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram levados pelos babilônios em 605 a.C. como escravos para servirem no palácio de Nabucodonosor. Esses jovens, eles passaram por uma ruptura drástica quando o rei Nabucodonosor invadiu Judá, derrotou o rei Jeoaquim e levou muitos judeus como escravos para a Babilônia. Eles foram tirados da sua terra natal, passaram a obedecer ordens de um novo rei e ter que se habituar a novos costumes. O modo de vida deles foi totalmente modificado e eles foram forçados a servir na corte de Nabucodonosor. Mas antes de servir na corte, eles tiveram que passar por um treinamento que durou 3 anos. Nesses 3 anos, eles tiveram que aprender os costumes, a cultura, a língua babilônica. E o interessante é que quando eles estavam nesses 3 anos de treinamento antes de irem servir no palácio, eles em nenhum momento reclamaram e nem esqueceram do Deus de Israel. Em nenhum momento eles duvidaram que Deus estava ali no controle daquela situação. E foi de tal forma que Deus deu a Sadraque, Mesaque e Abidnego mais conhecimento intelectual do que todos os outros jovens. Então, todas as tarefas que eles estavam aprendendo para poder executarem no palácio de Nabucodonosor, esses 3 jovens, eles sempre estavam em destaque, tanto na questão da cultura, do costume e da língua. E em nenhum momento eles esqueceram do Deus da terra natal deles. Já nos dias de hoje, nós fomos assolados por um vírus que chegou e começou a ditar novas regras em toda a humanidade. Nós somos tirados de nossas rotinas, o corre-corre da vida moderna foi modificado, a convivência social ela foi estreitada. Nós estamos aprendendo a viver em confinamento, nós estamos aprendendo a usar máscaras, a não ter contato com pessoas, a ficarmos isolados. Além de tudo isso, manter um equilíbrio, uma saúde mental. Todo o nosso modo de vida, ele também foi modificado. Como foi modificado a vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Atualmente,
Em todos os noticiários é alarmado e indicado o número de mortes pelo Covid-19. E aí nós paramos para pensar e analisar. E os cristãos? Frente a toda essa pandemia, toda essa situação de medo, os cristãos, eles têm sido vistos como um grupo de pessoas que não está entrando em desespero, que não está entrando em incredulidade, ou eles têm perdido a confiança no Senhor Jesus? Qual o papel dos cristãos hoje? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não esqueceram do Deus de Israel. Eles foram tirados da terra deles, foram colocados numa nova terra com novos costumes, mas eles não esqueceram do Deus Todo-Poderoso. E agora que estamos frente a uma pandemia mundial, qual tem sido o nosso costume? Qual tem sido o nosso hábito? Nós temos reclamado mais ou nós temos entregue a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus? Vamos falar um pouco sobre o contexto histórico desse momento do capítulo 3 de Daniel. No início do capítulo 3, Daniel ele narra tanto a arrogância como a falta de entendimento de Nabucodonosor sobre o Deus Altíssimo. Sabe o que Nabucodonosor fez naquela época? Ele levantou uma estátua de ouro de 27 metros de altura por aproximadamente 3 metros de largura. Ele pretendia mostrar com essa imagem que ele era poderoso. Na época, ele realmente era poderoso, ele tinha dominado praticamente o mundo inteiro e ele queria mostrar com aquela imagem que ele tinha todo o poder. E Nabucodonosor foi mais além. Ele abriu um decreto dizendo que todos os seus oficiais, na hora que eles ouvissem a música tocada pelos instrumentistas, eles teriam que se prostrar e eles teriam que render glória e honra àquela imagem de ouro. Mas todos os oficiais, eles obedeceram a ordem de Nabucodonosor, exceto Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí é conhecido em todo canto, quando uma pessoa ela está fora da regra, logo aparecem pessoas para estarem dedurando. Então, outros jovens que tinham, de certa forma, uma inveja, um ciúme, porque os 3 jovens, eles se destacavam muito em tudo que eles iam fazer, aqueles 3 jovens se destacavam. Esses jovens invejosos chegaram para Nabucodonosor e disseram: olha, rei, tem aí 3 rapazes que vieram lá da terra de Israel, que eles não se ajoelham, não, que eles não prestam culto à tua imagem, eles não estão obedecendo o decreto que você instituiu. E aí eu gostaria que você me acompanhasse aí na Bíblia, os versículos 14 e 15 de Daniel, que diz o seguinte: Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, e se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Nabucodonosor, ele estava com muita raiva, ele estava indignado com a rebeldia daqueles jovens. Ele queria de qualquer forma punir, ele queria mostrar que ele era poderoso e que não tinha ninguém que pudesse ser contrário à dinastia dele. E aí no versículo 15, parte B, ele diz uma frase de alguém que não pensa, que é alguém que é absorvido pelo seu ego, uma frase de alguém que não enxerga mais nada a não ser o seu poder. Ele chega para Sadraque, Mesaque e Abidnego e diz: e quem é o Deus que os poderá salvar? Quem? Não existe.
Eu tenho várias nações aqui. Não tem um Deus que possa livrar ninguém das minhas mãos. Não tem um Deus que é poderoso, porque eu sou poderoso, eu tenho todo o poder. E é interessante que quanto de nós hoje agimos da mesma maneira quando desacreditamos do poder de Deus Todo-Poderoso. Nós acabamos até pronunciando frases como: ninguém pode me ajudar, nada vai dar certo. Como é que eu posso crer num Deus que não existe? Eu não estou vendo. Um Deus que parece que está tão longe, tão distante, tão ausente. As pessoas estão em busca de proteção. Os cientistas ao redor do mundo estão correndo, pesquisando uma vacina, porque o que existe hoje são apenas paliativos para o coronavírus. Essa praga é real. Ela está atingindo o mundo todo. Da mesma forma, a incredulidade e o desânimo têm assolado muitos lares. Em consequência disso, em consequência dessa incredulidade e desse desânimo, muitas famílias têm sido derrotadas, primeiro na mente, por não crerem que existe um Deus Todo-Poderoso. Eu queria te desafiar essa noite a tirar os olhos dessa fornalha. Tire os olhos da dificuldade. Olhe para Deus. Creia que Ele está no controle, que Ele está no domínio de todas as coisas, inclusive desse coronavírus. Mas, voltando ao nosso texto, a fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se curvaram frente à dificuldade e ao perigo. E sabe o que aconteceu? O rei Nabucodonosor, ele estava tão fora de si, de raiva daqueles jovens, que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal. Essa fornalha estava tão quente, que os soldados, fortes soldados, que foram levando Sadraque, Mesaque e Abidnego amarrados para jogar na fornalha, quando eles jogaram os 3 jovens lá dentro, esses soldados morreram, porque o calor era insuportável e as labaredas acabaram pegando esses soldados e eles morreram. Continua olhando na Bíblia aí junto comigo, Daniel 3, 16 até o versículo 18, diz o seguinte: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, e se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor, ele tinha poder. A fornalha, através do fogo, tinha o seu poder. Mas Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Glória a Deus por isso. Glorifique o Senhor Jesus. Glorifique nosso Deus poderoso. O homem tem poder. A doença tem o poder. Mas o nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra. A ousadia e fé em Deus foram ingredientes fundamentais na atitude daqueles 3 jovens. Eles não temeram a chefia, o domínio e a escravidão. Eles tinham bem definido em seus corações a quem eles serviam e a quem eles adoravam. Eu quero te convidar a se colocar numa posição diferente. Não na posição de fugir da fornalha, mas independente da situação que você está passando hoje, não deixar de confiar no Deus que está acima da fornalha, acima da dificuldade, acima da incredulidade, acima de qualquer situação de desgraça, de medo, de terror. Não deixe de confiar nesse Deus Todo-Poderoso. E como é que nós podemos crer? Efésios 3:20 nos revigora quando diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além que pedimos ou pensamos, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
Esse Deus tremendo é o Deus que agiu naquela situação de risco de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Era o mesmo Deus que age hoje. Foi o Deus que agiu com esses jovens e ele age hoje. Ao caírem dentro da fornalha, as cordas que prendiam aqueles jovens se desfizeram com o calor e eles milagrosamente caminhavam entre as chamas, intactos, sem uma queimadura. E eles estavam ali, naquele local, escoltados por uma quarta pessoa. E essa quarta pessoa, ela foi chamada pelo rei Nabucodonosor de semelhante a um filho de deuses. Está lá no versículo 25, parte B. Vamos ler o 24 ao 26. Daniel 3, de 24 a 26, diz o seguinte: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, aleluia! Saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os 3 jovens, eles tiraram os olhos do terror da fornalha e simplesmente agiram com fé de que Deus estava no controle daquela situação e por isso vislumbraram o livramento. Eles entraram na fornalha, mas eles tiveram livramento. Eles entraram na dificuldade, mas eles tiveram livramento. O nosso Deus, ele continua sendo o mesmo Deus nos dias de hoje. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Chamá, o Senhor que está presente. O Senhor é conosco. O Senhor é com todo aquele que o busca de coração. O Senhor é o Deus de poder. Jeová Jireh, que ele provê. O Senhor está no controle de todas as coisas. Se Deus tem permitido você passar por alguma fornalha, atualmente chamada coronavírus, saiba de uma coisa: ele é o livramento, ele é a cura, ele é a provisão. Quem nos guarda, quem nos protege é o Espírito Santo do Senhor. Não há temor, nem lutas, nada que possa nos distanciar do Senhor Deus quando colocamos toda a nossa confiança, toda a nossa crença nesse Deus Todo-Poderoso. Deus desafia a lógica humana porque ele é o Deus dos milagres. Em tempos de crise social, em tempos de crise financeira, restrições de convívio social, nossa mente tem que estar focada de que Deus nos dará livramento. Não olhe para a fornalha, mas para o Deus que aperfeiçoa a nossa fé e convicções dentro da fornalha. Fé, a tradução de fé encontra-se em Hebreus 11:1, que diz o seguinte: fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós podemos até não estar vendo agora uma solução para o Covid-19. Ainda pode não ter surgido uma cura, uma vacina, algo de eficácia para o mundo inteiro, para as pessoas que estão doentes. Mas Deus está trabalhando, porque temos fé que ele não desampara os seus. Nabucodonosor, ele reconheceu o poder do Deus dos deuses através do testemunho de vida e atitude de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Como resultado, ele profere a seguinte sentença. Acompanhe comigo aí no versículo 28, Daniel 3:28, que diz o seguinte: Falou Nabucodonosor e disse:
Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Como temos reagido frente à fornalha da atualidade? Como nós temos reagido a esse medo dessa pandemia? Reclamando? Nós temos duvidado? Nós temos estado numa situação desesperadora, de aflição a ponto de adoecer? A nossa segurança não está aqui. Nosso tesouro não está aqui. Independente do que passarmos, mesmo que o Senhor nos leve por conta dessa virose, nós temos que estar alegres por saber que Deus é quem guarda todos aqueles que entregam a sua vida nas mãos dele, que é todo o poder. Nabucodonosor, ele reconheceu que Deus é todo poderoso, e a partir do testemunho de fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E qual tem sido o seu testemunho hoje? Qual tem sido a mensagem que tem saído da sua boca nesses dias de pandemia? Se você só tem conseguido ver desânimo e incredulidade, eu te desafio a confiar na soberania e livramento do Senhor Jesus. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Quando procurarmos o Senhor de todo o coração, Ele nos achará. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz mais: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos de nós estão clamando ao Deus Todo-Poderoso por a nossa terra, pelo nosso Brasil, pelo nosso estado, pela nossa cidade de São Luís, pelo bairro que moramos, pela igreja que fazemos parte? O Senhor diz: se humilhe, clame a mim, ore, busque, que eu responderei, eu ouvirei, eu perdoarei os pecados e eu farei a boa e tremenda obra na vida de todo aquele que crê. E eu queria concluir essa noite deixando 5 lições que nós podemos tirar quando não olhamos, quando não colocamos o nosso foco na fornalha. A primeira lição da fornalha de fogo é a fidelidade a Deus. Quando confiamos plenamente nossa vida a Deus e cremos que Ele está no controle da situação, por pior que seja, nosso coração repousa tranquilo, sem medo, principalmente da morte. Fidelidade a Deus. Eu tenho que ser fiel ao Deus Todo-Poderoso, não ao medo, não à televisão, não a notícias, não a disse-me-disse. Minha fidelidade, meu foco tem que ser em Deus, a quem eu creio, a quem eu confio que está no controle de todas as coisas. A segunda lição da fornalha de fogo é a ousadia. Um crente ousado fala abertamente que Deus tem poder para fazer qualquer coisa, inclusive curar. Se for da vontade de Deus, inclusive curar, inclusive ressuscitar, inclusive passar o bálsamo do Espírito Santo na vida e trazer refrigério. Ele não tem medo de dizer que serve ao Deus Altíssimo, apesar de qualquer situação. Ousadia. Hoje nós precisamos de pessoas que sejam ousadas em declarar que Deus tem todo o poder. A terceira lição da fornalha de fogo é fé. A fornalha serve para manifestar a profundidade e firmeza de nossa fé. E só quem tem fé de verdade passa pela fornalha dizendo: o nosso Deus pode nos livrar. E se Ele não livrar, nós vamos continuar sendo fiéis a Ele. Independente do que Deus fizer, nos colocar
Ele é Deus, acima de todas as coisas. Não desanime, nem desista, porque são nas adversidades da vida que a nossa fé, ela é provada, ela é fortalecida e ela é confirmada. A quarta lição da fornalha de fogo é: Deus livra na fornalha. Deus não livrou os 3 jovens da fornalha de fogo ardente. Deus os livrou dentro da fornalha. Deus pode te livrar das aflições, mas se Ele não te livrar de uma aflição, Ele vai te livrar na aflição, dentro da aflição. Creia! Você precisa crer que mesmo dentro de qualquer situação difícil, Deus pode trabalhar contigo lá dentro. Deus pode te dar uma nova visão. Deus pode te dar novos parâmetros. Deus pode te direcionar para uma vida de comunhão com Ele. E a quinta e última lição da fornalha de fogo é a experiência. Deus permite que enfrentemos uma fornalha ardente para nos dar experiências com Ele. Paulo disse em Romanos, abra sua Bíblia junto comigo, Romanos, capítulo 5, vamos ler os versículos de 3 a 5. Romanos 5, de 3 a 5, que diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus deu grandes experiências a grandes homens e a grandes mulheres. Tire os olhos da fornalha e creia no poder tremendo de Deus em qualquer situação. Se você foi tocado essa noite com essa palavra de tirar o foco da fornalha, se você essa noite quer entregar a sua vida a Cristo, eu te convido a orar, clamando que o Senhor entre na sua vida e tome o lugar de destaque. Peça para que Ele se assente no centro de suas vontades e lhe dê fé. Caso você queira aprender mais da palavra de Deus, entre em contato conosco pelos comentários. E a Primeira Igreja Batista em Coroadinho terá imensa satisfação de acompanhar você, de estudar a Bíblia com você. Estamos numa fornalha, mas Deus nos dará um tremendo livramento. Creia nisso, igreja. Deus dará um grande livramento. Esse é o momento do Senhor sacudir a igreja dele, a igreja do Senhor Jesus, com experiências, com fé, com crentes ousados e destemidos, com pessoas que reconhecem o grande poder do Deus Todo-Poderoso. Abaixa a tua cabeça essa noite. Eu quero orar junto com você. Deus amado, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar da Tua palavra, do Teu amor, do Teu poder. Senhor, nos ajuda a tirarmos o foco das dificuldades, o foco das fornalhas. Senhor, enche o nosso coração de prazer e vontade de Te buscar através de louvores, através da leitura da palavra de Deus, através da oração. Senhor, fortalece a cada pessoa que está nos ouvindo. Senhor, fortalece a Tua igreja, Senhor. Dá ousadia de falar do Teu amor, de compartilhar da fé, de compartilhar de milagres. Deus, Tu és o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. É o mesmo Deus que está aqui conosco. E nós cremos nisso, nós cremos nisso. Deus poderoso, tremendo em glória e majestade. É em Teu nome, Senhor, que nós glorificamos o prazer de estarmos vivos e podermos, Senhor, Te honrar através de culto e ação de graça. Em nome de Jesus é que nós choramos e agradecemos por todas as bênçãos. Amém, amém, aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue com toda a igreja, com todas as pessoas que nos ouvem. E nós estamos à disposição se você quiser aprender mais de Deus. Amém? Tenha uma boa noite.